Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Cooperação técnica. Corte de Contas Sergipana e Secretaria da Transparência e Controle firmam acordo para prevenir falhas nas prestações de contas do Executivo Estadual. Ministério Público de Contas promove capacitações sobre inteligência e técnicas de investigação. IEGM. Servidores de mais de 8 municípios participam de curso no TCE com foco na melhoria das gestões públicas. Visita técnica. Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas visitam o TCE de Sergipe para conhecer inovações tecnológicas. Fiscalização e controle. Conselheiros julgam mais de 150 processos durante as sessões das câmaras e do Pleno desta semana. E ainda, depois das obras de ampliação, sede do TCE passa a contar com mais 140 vagas de garagem. Fique com a gente! A revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos já começou! E a gente abre esta edição com a notícia do acordo firmado entre o presidente do TCE, conselheiro Ulisses Andrade, e o secretário da Transparência e Controle, que visa a prevenção de falhas nas prestações de contas do Executivo Estadual. A reportagem é de Juliane Balbino e Mica Neto. O acordo foi formalizado na última semana em um encontro entre o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Ulisses Andrade, e o secretário de Estado de Transparência e Controle, Alexandre Figueiredo, que ocorreu no gabinete da presidência do TCE. A Secretaria de Transparência e Controle é responsável pelo controle interno do Executivo Estadual e faz a análise prévia das prestações de contas anuais dos órgãos e entidades estaduais que, conforme estabelece a lei, são enviadas ao TCE. A parceria firmada pretende prevenir falhas na prestação de contas do governo. Esse termo de cooperação vai possibilitar a Secretaria de Estado de Transparência e Controle de ter acesso ao sistema SAGRES e ao sistema ETCE, né? E vai fazer com que nós, vamos dizer assim, tenhamos uma preeminência nas informações das prestações de contas, seja da administração direta, seja da administração indireta. Ou seja, antes mesmo do TCE notificar por eventualmente algum erro, alguma irregularidade, nós tendo acesso a essa informação, nós iremos nos antecipar e vamos dizer assim, iremos fazer as correções necessárias nas prestações de contas das diversas unidades do Estado de Sergipe. A troca de informações só será possível graças aos recursos disponíveis por meio do SAGRES e do ETCE. A tecnologia utilizada pela Corte de Contas permite acompanhar desempenho orçamentário, gastos e outros dados não só do Estado, mas de todos os municípios sergipanos simultaneamente. Eles vão acessar os sistemas do Tribunal de Contas, no que for pertinente ao governo do Estado de Sergipe, e com isso vão fazer as suas conclusões. O que é que isso vem de benefício para todo mundo? Eles ajudam bastante o Tribunal de Contas a fazer essa prévia, né? Esse atalhamento da malversação de recursos públicos, o redirecionamento de ações em função de todo esse aparato que o Tribunal tem, que deveria fazer também e que vai ter que fazer necessariamente. Só que agora a gente tem a ajuda da Secretaria de Transparência, que vai fazer a prévia desses instrumentos em relação aos órgãos estaduais. E servidores do Ministério Público de Contas de Sergipe participaram de capacitação na sede do TCE sobre inteligência e técnicas de investigação. O Ministério Público de Contas promoveu uma capacitação sobre inteligência e técnicas de investigação para o MPC. O objetivo é ampliar ainda mais a atuação do MPC, utilizando a tecnologia disponível no TCE. O treinamento teve como público-alvo servidores que atuam no MPC e na Diretoria de Modernização e Tecnologia do TCE. A responsável por passar o conteúdo aos participantes foi a analista de controle externo 2, Luênia Prata. Em setembro, nós participamos, eu e o Dr. Luiz Alberto, de um curso de treinamento, de capacitação do Conselho Nacional dos Procuradores de Contas, no sentido de passar uma capacitação de técnicas de investigação e inteligência. Então, nós fomos e voltamos com essa missão de repassar, né, o que foi, de contar para os colegas o que foi passado lá para a gente, né?
Então eu trouxe um resumo das apresentações e quais foram as temáticas debatidas em 4 dias de cursos lá em Brasília. Atualmente, o Tribunal de Contas de Sergipe possui os sistemas mais modernos de tecnologia. O Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade, o SAGRES, por exemplo, possibilita o cruzamento de dados que permite, entre outras informações, identificar servidores com acúmulos ilegais de cargos e facilita a fiscalização do uso dos recursos públicos. A capacidade tecnológica fez de Sergipe referência no quesito tecnologia. O Tribunal de Contas ele é bem abastecido no quesito, tanto de software que torna possível a gente criar relatórios, gráficos e dispor para os servidores do tribunal poderem trabalhar em cima dessas informações, como também do corpo técnico. A gente tem um corpo técnico bastante atuante, bastante capacitado para executar esse tipo de serviço. O treinamento atende a uma demanda dos servidores que atuam no MPC, identificada por meio de pesquisa de clima organizacional realizada no ano passado. A pesquisa foi demandada pelos servidores do Ministério Público de Contas que tivéssemos alguma iniciativa nessa área de inteligência e investigação. Então, trouxemos uma experiência do curso realizado em Brasília, com todos os Ministérios Públicos de Contas. Nosso Ministério Público de Contas foi representado pelo Procurador Luiz Alberto e pela servidora Luênia. E hoje, Luênia veio repassar esse conhecimento para todos os servidores e também para outros órgãos do tribunal, demonstrando esse assunto essencial, que é a parte mais moderna hoje em dia em termos de controle externo, que é usar exatamente técnicas de inteligência para a investigação e a atuação do controladora. Então houve essa capacitação, acho que foi muito produtiva em termos de abrir novos horizontes de atuação, especialmente nesse momento que o Tribunal de Contas também está criando uma unidade de informações estratégicas, onde poderá haver uma sinergia muito positiva nesse sentido. E ainda falando em capacitação, servidores de mais de 8 municípios sergipanos participaram de curso no Tribunal de Contas do Estado com foco na melhoria das gestões públicas. Confira. O Tribunal de Contas de Sergipe continua com a capacitação de municípios sergipanos com foco no Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM. Na última semana foi a vez dos municípios de Poço Verde, Simão Dias, Lagarto, Riachão do Dantas, Tobias Barreto, Tomar do Jeru, Itabaianinha e Boquim. A assessora de planejamento do TCE, Adenilde Silvestre, e o gerente de projetos, o Wallace Ora, ministraram a capacitação. Além de destacar a importância do IEGM, o treinamento também conta com instruções para o correto preenchimento dos questionários que compõem o índice. Mais de 50 municípios já passaram pela capacitação. 58 municípios já foram treinados, temos ainda mais 2 encontros e está sendo bastante importante, tanto para o tribunal como para o jurisdicionado. Neste treinamento, nós estamos capacitando os municípios no preenchimento dos questionários nas 7 dimensões, como também a utilização do IEGM como uma ferramenta de gestão para o município. O secretário do Tribunal de Contas da União em Sergipe e coordenador do Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe, o FOCO, Jackson Luiz, prestigiou o treinamento e destacou a importância das ações pedagógicas do TCE. O TCE tem sido bem proativo nesse sentido, né, de verificação de transparência, agora do índice de eficiência da gestão municipal. Elas são importantes porque os órgãos de controle eles não conseguem estar presentes em todos os momentos em que há a execução da despesa pública. E nesse sentido são 2 pontos fundamentais, que é dotar a sociedade de controle, a capacidade de controle através do controle social e dos organismos públicos, das instituições, de mecanismos de gestão e de prevenção à corrupção. Isso é muito importante e esse treinamento vai nessa linha. A seguir, a gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros do TCE nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, sede do TCE passa a contar com mais 140 vagas de garagem. É depois do intervalo. A gente volta já. Já estamos de volta e agora para informar que servidores do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas visitaram o TCE de Sergipe para conhecer as inovações tecnológicas. Veja.
Os servidores do TCE do Amazonas se reuniram com a Diretoria de Modernização e Tecnologia da Corte Sergipana e ouviram detalhes sobre o sistema de auditoria utilizado pelo Tribunal de Contas de Sergipe, o SAGRES, e o portal do jurisdicionado, que, entre outras opções, permite protocolar documentos e acompanhar processos. A agilidade na comunicação chamou a atenção dos técnicos. A gente vai sempre buscando tribunais que são referências em diversos assuntos para trocar essa experiência. Então a gente ouviu muito bem, né, esse trabalho de processo eletrônico aqui de Sergipe, veio conhecer. E a gente ficou bem impressionado aí com já os 2 anos aí de implantação e como que a gestão processual melhorou, como a quantidade de julgamentos também aumentou. Então a gente está tendo um dia muito produtivo aqui com os técnicos da área de tecnologia aí. Mais de 150 processos foram julgados esta semana pelos conselheiros do TCE durante as sessões das câmaras e do Pleno. Confira o balanço. Na sessão da primeira Câmara, ocorreu o julgamento de 51 processos. Na pauta, aposentadorias, pensões previdenciárias e transferências para a reserva remunerada. Na sessão da segunda Câmara, foram julgados 98 processos, dentre relatórios de inspeção, aposentadorias, pensões previdenciárias, recursos de reconsideração e autos de infração. E no Pleno, 33 processos e 22 protocolos foram julgados pelo colegiado. Contas anuais, prestações de contas, rescisória, embargos de declaração, pedido de reexame, relatórios de auditoria, medida cautelar, representação e denúncias foram os assuntos tratados. Dentre os julgamentos, foram consideradas irregulares as contas anuais dos Fundos Municipais de Saúde e de Assistência Social de Telha, ambos do exercício 2012, irregulares com ressalvas as contas anuais do Fundo Municipal de Saúde de Campo do Brito, do exercício 2013, e do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe, do exercício 2010. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. E a sede da Corte de Contas Sergipana passa a contar, a partir de agora, com mais 140 vagas de garagem. A ampliação do estacionamento foi uma promessa do atual presidente, o conselheiro Ulisses Andrade. Após um período em obras para reforma e ampliação, o estacionamento do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe já está pronto e devidamente entregue aos servidores e visitantes. A melhoria feita pela atual gestão viabilizou a criação de 140 novas vagas, que, somadas às 291 já existentes, possibilitam que 431 veículos sejam acomodados na sede do tribunal. Com isso, reduziu-se de forma significativa a utilização da praça em frente ao órgão, onde não há estrutura e segurança adequadas. Vale destacar ainda que os trabalhos incluíram a instalação de novos sombreadores para que os carros não fiquem expostos ao sol. Além da reforma e ampliação, também foi adotada nova sinalização, facilitando o fluxo de veículos e evitando acidentes. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!